bem, nós chegamos no momento da história que é possível perceber com que diferentes linhas temporais de diversos campos da ciência se encontraram. A mecânica, a matemática, a lógica, a linguagem e outros campos permitiram o surgimento de tecnologias que estão, quem sabe, criando uma base tecnológica. Mas ainda falta uma coisa: a eletricidade. Hoje nós temos computadores eletrônicos e ainda não falamos disso. Fala pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal Abre Chaves. Eu sou o Pedro e estamos quase no final dessa parte histórica sobre computação e tecnologia da informação, para entendermos de onde nós partimos e como a humanidade ela caminhou para chegarmos no momento que nós estamos hoje, ou seja, para entendermos para onde nós estamos caminhando. No final do século XIX, início do século XX, foi datado pelo desenvolvimento de duas tecnologias que marcaram a humanidade, como o rádio e a televisão. O desenvolvimento dessas tecnologias só foi possível com o surgimento de novos componentes que poderiam trabalhar de certa forma a eletricidade de uma outra maneira, ou seja, controlar a eletricidade. Esses componentes são, por exemplo, o diodo, os amplificadores e a válvula, né? Esses componentes, por trabalharem com eletricidade, eles abriram a mente dos cientistas e permitiram que inúmeras outras tecnologias surgissem nessa data. Por exemplo, o polígrafo, o sinal de trânsito, o ar-condicionado, os radares, a partida elétrica dos carros, a partida era mecânica. Nós podemos ver nos filmes que os carros tinham uma manivela que davam partida, né? As câmeras filmadoras e, por incrível que pareça, o foguete. Avançando pelo século XX, mais propriamente na década de 50, durante a Segunda Guerra, surgiram dois nomes que foram fundamentais para que fosse possível arquitetarmos um computador de forma matemática. Foram eles Alan Turing e John von Neumann. Então aqui vai uma recomendação: assistam o filme O Jogo da Imitação. É a história de Alan Turing. Esse filme é fantástico. E aí, nesse processo todo, surge uma grande dúvida: como utilizar a eletricidade para realizar cálculo? Para responder essa pergunta, nós precisamos voltar um pouquinho no tempo e ir lá na máquina analítica novamente de Charles Babbage. Charles já tinha dado o caminho, ele tinha construído uma máquina capaz de realizar cálculos de forma mecânica. E aí veio a ideia: então por que nós não trocamos toda essa parafernália mecânica e inserimos elementos que possam trabalhar com eletricidade? Bom, mas ainda falta uma peça fundamental nesse quebra-cabeça. A eletricidade, como nós conhecemos, ela é um elemento de natureza instável. Nós não conseguimos controlar propriamente a eletricidade, né? Ela é influenciada por diversas coisas: os meios de condução, as condições atmosféricas, o clima, o fornecimento e uma série de outras coisas, né? Então, quando utilizamos a eletricidade, por exemplo, ela serve para coisas relativamente simples, como ligar ou desligar, como acender e apagar uma lâmpada, né? E quando nós olhamos para uma lâmpada, ela tem dois estados. Ela pode ser ligada ou desligada, está acesa ou apagada, certo? Então, numa máquina de cálculo que utilizava a eletricidade para funcionar, geralmente nós realizamos cálculos com números decimais, né? Então nós temos, pensando nos números, eletricamente falando, nós teríamos 10 estados, ou seja, nós temos o número 0 até o número 9. Se você contar, são 10 elementos. E aí, do ponto de vista elétrico, como tornar o cálculo com números decimais tão simples como acender e apagar uma lâmpada? É aí que surge a imagem de George Booth.